Bem-vindos ao 30º episódio do nosso ITScast, o podcast oficial da ITS Edu. Hoje eu tenho a honra gigante de trazer para vocês um dos advogados que eu mais admiro. Eu tinha a intenção de iniciar esse projeto do ITScast com ele, mas calhou que na época não deu, enfim, agenda muito corrida. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês o advogado que eu me formei no escritório dele, ele que trouxe para mim todo o sentido de excelência da minha profissão. E é um cara que eu admiro muito. Falo para ele sem babação nenhuma que é o melhor advogado que eu tive a honra de trabalhar. Alexandre da Fonte, aqui para vocês. Alexandre, muito obrigado por participar comigo aqui do ITScast. É de verdade uma felicidade muito grande tê-lo. Muito, muito bom sempre contar com a tua ajuda, teus conselhos. E eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho de quem é Alexandre, um pouquinho da tua carreira ali inicial de advogado. Lucas, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar aqui, reencontrá-lo, bater um papo e conversar sobre essa trajetória. Se pode ajudar o seu público, é sempre uma satisfação imensa. Que bom, obrigado. Sou um fã do seu trabalho, acompanho muito próximo, tudo Instagram, tudo que você publica, né? E tenho a maior satisfação de contribuir com essa jornada. Obrigado. Falando um pouco de mim, minha formação é em Direito. Eu me formei primeiro em Direito, depois eu me formei em Contábeis, né? E depois eu fiz um curso de Administração de Empresas no exterior. Essa foi a minha formação inicial. Depois eu fiz uma pós-graduação de Direito Empresarial. Essa combinação de Direito, Contabilidade e Administração me ajudou muito na estruturação do que é o escritório, né? Ajudou primeiro em escolher as áreas do direito que eu iria mais dedicar. Então, a contabilidade, para quem quer fazer direito tributário, é essencial. Se a gente está falando de tributação sobre a renda, aquele tributarista que não entende contabilidade vai ficar dependendo muito da opinião do contador, do insight do contador, e fica com sua própria crítica prejudicada. Aquele advogado que quer fazer M&A e quer fazer societário, tem que saber contábil, né? Você não vai se envolver nunca numa incorporação de empresa, numa cisão, numa consolidação, numa leitura de um balanço consolidado, se você não entende de contabilidade. Então foi muito bom. Então essa formação inicial direcionou um pouco minha prática jurídica, que é no direito tributário e no direito societário. Comecei minha vida profissional lá em Martorelli. Passei 9 anos lá. Foi uma excelente escola. Sou muito grato a Martorelli por todo o aprendizado que ele transmitiu, pelas oportunidades que ele nos deu. Muito grato, é um grande amigo. Era um excelente celeiro, né? Como muito, hoje o da Fonte né? Da mesma maneira. Muitos bons escritórios surgiram lá em Martorelli e tenho por ele uma amizade e um respeito muito, muito grande. Fundamos nosso escritório no ano 2000. Eu e Rogério, meu sócio, também trabalhava lá em Martorelli. Ele saiu um pouco antes de mim para ir para a África, né? Então, o Rogério passou alguns meses na África. A gente tinha um cliente que precisava de um advogado na África para apoiá-lo, não sob a perspectiva do direito angolano, mas sob uma visão de negócio. E aí eu saí um pouco depois, convidei o Rogério e montamos o da Fonte. Para 25 anos agora, em maio. Legal. Tem sido uma trajetória que não nos ocupa muito, mas não dá muita satisfação. Quando montou um escritório, você não sabe exatamente onde aquilo vai dar, né? Mas a gente precisava ter alguns balizadores, né? Alguém que norteasse qual era a nossa bússola, né? Então a gente sabia o que não queria fazer, né? A gente queria ser um escritório sempre com muita credibilidade, muito ético, né? Então, sempre teve uma bandeira muito forte de técnica jurídica. Por vezes, a gente é até perfeccionista na técnica, mas sem perder a produtividade. E também o atender bem, né? Então, esses sempre foram 2 pilares lá do escritório que sempre foram um norte na nossa prática jurídica. Isso ajudou muito, porque a gente pegou esses nortes, juntamente com todos os valores que a gente quis transmitir para o nosso ambiente, e isso está muito assim, tangibilizado na nossa cultura. Então, ela é viva no ambiente, ela é escrita, a gente tem as cartilhas, foi feita a primeira vez em 2013 e foi revisada 5 anos depois, estamos na época de revisar novamente. Lá estão nossos valores, essa missão que a gente acredita,
A gente quer que os clientes cresçam conosco, nós queremos ser parceiros de nossos clientes nessa trajetória. Tem nossos princípios de gestão, né? Então tem lá a ética, o respeito pelo trabalho em equipe, né? O respeito pelos mais jovens, o desafio de desenvolver todos, né? Eu gosto de dizer só, o sonho do escritório tem que ser grande o suficiente para caber o sonho de todo mundo. Que massa. Né? Não adianta ser um sonho só meu e Rogério e ficar todo o time. Nós hoje somos 90 advogados. Se não caber o sonho de todo mundo ali dentro, a gente não segura o nosso time, a gente não tem retenção, que é hoje o grande desafio dos escritórios maiores, é reter um time de talentos, né? Que vocês fazem isso muito bem, né? Eu tive uns anos, uns poucos anos atrás, com o Quiroga do Matos Filho. Ele veio dar uma palestra aqui para o QCA, essas palestras de encontro de sócio final de ano. Eu bati um papo com ele e ele dizia: Alexandre, chega num ponto que gerir uma história de advocacia é gerir pessoas. Então nunca a gente pode perder o olhar para as pessoas, para o nosso time. E aí montamos o escritório, criamos esses nortes. E a gente sempre teve, Lucas, esse lado de formar um bom time, né? Então, a gente, desde o início, a gente quis dar clareza onde queria chegar. Se você pegar o material da época, o esforço que a gente tinha, o escritório era bem pequeno, era eu e o Rogério no início, depois foi crescendo aos poucos. E a gente dizia, nós oferecemos a pessoalidade do pequeno escritório, com a sofisticação do grande escritório. Então a gente tinha um slogan de venda, essa coisa foi se transformando, mas já tinha esse posicionamento que é que a gente queria se colocar. Não, é a gente, pessoalidade, mas com conhecimento dos grandes escritórios pelo background que eu e o Rogério já tinha. O time foi crescendo, nós hoje somos 6 sócios de capital, eu, Rogério, Carlos André, Juliana Longman, Guilherme Sá e Simoni. E temos hoje 90 advogados, divididos em 16 áreas jurídicas. Cada área jurídica tem o seu líder e a sua especialidade. Então, a pessoa do ambiental é ambiental, o trabalhista é trabalhista, o imobiliário é imobiliário. A gente não tem uma equipe que faz tudo. Então, a gente tem uns times especializados, que a gente acha que isso é muito importante. E algumas pessoas que somos nós, do Conselho de Administração e Sócio Capital, a gente fica flutuando em cima das áreas, conectando. Porque a gente tenta aproveitar ao máximo o fato de termos tantas áreas. As demandas hoje são cada vez mais complexas, né? Então, você recebe um auto de infração acerca do ganho de capital de um empresário que vendeu a sua empresa. Você não pode fazer essa defesa apenas pelo tributarista que não entende de M&A, né? Que ele não entende dos fundamentos daquele ágio, que não entende por que a venda foi feita daquela maneira e não de outra. Então, a gente bota o societário junto. A gente tem lá no escritório muitas demandas de tributação envolvendo logística reversa. É uma área que a gente só consegue navegar com o apoio do nosso sócio da área ambiental, que nos explica no detalhe o que é a Política Nacional de logística reversa. Assim, vai. Então, essa combinação das áreas, alguns de nós é quem conecta isso. Eu conecto muito o trabalhista, o tributário com o empresarial, e tem outros que conectam as outras áreas. Né? Para fazer isso tudo rodar bem, a gente tem uma boa área de gestão. Então, desde o início, e acho que isso no início até prejudicou muito a rentabilidade do escritório no início, porque a gente era um escritório pequeno, com a estrutura maior, mais pesada. Então, a gente teve o Instituto Falcone lá no início, era o INDG na época. Que massa. Depois foi o Falcone, depois veio a Fundação do Cabral. A gente tem há anos lá no escritório uma equipe de gestão interna. Nós temos Renê, Manu e o time delas, são 4 profissionais, todos formados em administração. Que legal. A gente tem 2 jornalistas, a gente tem uma design, a gente controla, todo mundo lá tem metas, a gente acompanha todos os indicadores, todo mês a equipe de gestão senta com todas as áreas, vê como é que vai melhorar a operação, a produtividade. Então, a gente tem esse lado de gestão e aos advogados cabe a melhor prática jurídica. Então, a gente não
não usa hoje na nossa operação inteligência artificial na atividade fina, na produção de peças, não. Até usa inteligência artificial na pesquisa, no ajuste das minutas, mas não tem peça, revisão. mas não tem peça saindo no escritório feita 100% por inteligência artificial. Não, que a gente tem esse zelo muito grande ainda não. Vai ter que ter sempre pela qualidade da peça jurídica, né? Com certeza. Então é um escritório que vai crescendo, mas sem perder essa coluna principal, essas duas diretrizes principais de ser muito bom na entrega jurídica e ser muito bom na qualidade do atendimento. E nessa parte de gestão, né? Assim, sempre que me perguntam sobre como foi trabalhar no Da Fonte, me perguntam sobre você, sobre o Rogério, sobre... será... É verdade mesmo, né? Que eles são super organizados e eu sempre digo, rapaz, o único escritório que eu trabalhei que a gente tinha todos os fluxogramas, né? Muito bem definidos ali, tinha um livrinho, como você falou, tudo bem estabelecido, tinha uma rotina muito grande de reuniões internas, né, de equipe, então é verdade, né? E aí eu queria também entender, Alexandre, você falou, né, que foi estudar lá fora, ele é muito humilde, né? Ele foi o melhor aluno de Harvard, né? O melhor aluno estrangeiro de Harvard da época dele, do ano. E o que é que te inspirou, né? Foi essa vivência lá nos Estados Unidos? Ou, enfim, da onde veio essa visão de, pô, eu preciso organizar muito bem minha casa, né? Sempre com ordem e também o progresso. Eu e Rogério somos primos. E a gente vem na família de empresários. Nosso avô foi empreendedor, viveu até 99 anos de idade. Até os 95 estava ótimo, conversando sobre tudo. Transmitiu muito ensinamento para a gente e sempre foi... Ele disse, meu filho, meu neto, o melhor segredo é trabalhar bem, trabalhar muito e fazer da maneira correta, né? Ele gostava de brincar, certamente não é frase dele, mas ele dizia, se o desonesto soubesse da vantagem de ser honesto, ele ia ser honesto só para se dar bem. Que massa. Então, ele sempre disse e redisse isso várias vezes. Então, ele sempre teve isso muito forte. Não, vamos fazer a coisa bem feita, com muita credibilidade, né? Nesses 25 anos, claro, é uma mistura de... Às vezes, você se mete em situações indesejadas por azares. Nunca teve o azar de se envolver em nenhum problema no escritório, mas também fez por onde. Então, a gente não entra em situações que põem em dúvida nossa credibilidade, nossa seriedade, e a gente zela por isso como nosso maior patrimônio. Muito importante em todo negócio, na advocacia, ainda mais. Então, a gente sempre diz, não, vamos fazer bem feito. Se a gente fizer bem feito, vai dar tudo certo. Então, esse foi o caminho. A cultura forte é uma coisa importante, porque você não consegue deixar para um regulamento, para um código interno, disciplinar tudo que você acha certo e tudo que você acha errado. Não dá, né? Então, você tem que ter a cultura forte, porque fica ali o clima, o ambiente, e deixa muito claro aquilo que a gente concorda, daquilo que não concorda, né? Sim. Então, isso é muito forte. E a gente tem também, Lucas, eu acho que é uma coisa importante, que a gente falou há pouco, pegando um pouco da frase Quiroga, de que ele dizia, gerir um escritório é muito gerir pessoas, a gente dá muita atenção ao nosso time. Então, a gente tem programas de feedback estruturado há muitos anos. Já fizemos vários workshops com o Andon Cabral sobre o assunto. A gente tem uma avaliação de todos os advogados do escritório uma vez por ano. A gente incentiva o feedback do dia a dia, o feedback espontâneo. A gente busca criar muitos espaços para a nossa equipe, para exercer a liderança. Teve advogado já que coordenou projeto de biblioteca. Faz parte, é um desafio, né? Dentro de uma escalada, de onde você pode ir assumindo papéis. Acho que essa é a trilha, né? Então, tem aquele que... Do mais simples, que fez o projeto de biblioteca, ao que coordena o estagiário, o que coordena o programa de inclusão e diversidade, o que coordena as filiais, o que coordena alguns créditos mais importantes. Então, a gente vai criando muitos espaços para que as jovens lideranças vão se encontrando ali e vendo as oportunidades. E trazendo esse senso de pertencimento também. Esse senso de pertencimento, né? Porque eu acho que a combinação de delegar a responsabilidade
de dar empoderamento. Claro, junto com o empoderamento vem a cobrança também. Mas dá um empoderamento e junta com isso uma comunicação muito transparente, muito clara sobre o que tem que ser demonstrado. Acho que é uma combinação muito forte, tá? Então, lá no escritório, você não chegou a ser advogado lá, era estagiário, né, do que eu recordo, mas todos os advogados lá do escritório sabem qual é o faturamento do escritório, desde o início. Sim, né? eu lembro. Tinha colega que diziam, Alexandre, vocês abrem tarde demais. Então, há 25 anos fazendo isso e no convicto de que estamos no caminho certo. Deu certo. Porque dá o senso de pertencimento. Todo mundo sabe para onde a gente está navegando, como as coisas estão indo. Nas horas difíceis, todo mundo entende os AP tem que fazer. Nas horas boas, todo mundo está compreendendo como é que está sendo distribuído. Como é. Então, eu acho que é um caminho certo. Nós somos um Great Place to Work há 8 anos já. Tá? Isso é sintomático de um ambiente que apoia, que cuida. Temos advogado lá, já a Regina já tem 20 anos lá do escritório. Né? Vários com 17 anos, 18 anos. Juliana, Herbes, Mirella, Magda. Tudo da minha época. Juliana, acho que Magda fez aniversário esse ano lá no escritório, já passa de 10. Né? Sim. Então, na verdade, entre 10 e 20. Eu acho que ela fez 15, porque eu tava lá quando vocês fizeram 10 anos. Pois é. E agora já vocês estamos 15 anos após, né? Já faz 15 anos. Legal. Então, a gente cuida muito do time, empodera e quer ver o time bem. Sim. É claro que empodera e cobra. Cobra porque é um jogo ganha-ganha, né? Se todo mundo vai fazendo bem, o escritório está ganhando mais, está todo mundo ganhando mais, o cliente está mais satisfeito. Né? Então, e pegando esse gancho, ganha-ganha. Quem é um profissional que você gosta de ter no teu time? Né? O que é que ele precisa ter de requisitos para você dizer, pô, esse cara aqui... Acima de tudo, um que jogue bem no time. Né? Eu acho que as pessoas que querem fazer uma carreira solo, que não estão atentos ao colega, ao time imediato, ao grande time, de buscar, de trocar ideias, de ter a humildade intelectual de fazer uma peça e pedir para o outro revisar, nem que seja para corrigir uma crase, uma vírgula. Eu acho que vai ter... Não será assim... Você provavelmente não vai encontrar pessoas assim com esse perfil lá no escritório. A gente, até hoje, isso era coisa do início do escritório, até hoje é assim. Nada sai do escritório sem uma revisão. Até o que eu faço, às vezes eu chamo um advogado mais jovem e disse, Grace, acabei de fazer um parecer, dá aqui uma olhadinha. Porque nem que seja a vírgula, a crase, algo que passa ali despercebido. Então, e isso fortalece o time, né? Eu acho que você exercitar essa troca, tudo que a gente faz é a obra de pelo menos 2, 3, é o time fazendo. Então, eu gosto muito de quem sabe jogar em time. E tem que ter também um engajamento com a cultura organizacional, né? Então, eu acho que essa é outra competência que é muito importante, porque o show vai crescendo, são muitos processos, a gente tem quase 480 clientes ativos, tem muita responsabilidade por trás, né? Então, a gente não pode errar, não pode dar bobeira, né? Meu avô gostava de dizer, olha, um advogado pode fazer mais mal a uma família do que um médico. Porque um médico, se errar, prejudica um paciente só. Um advogado, se errar, pode prejudicar gerações de uma família. Então, vocês têm muita responsabilidade no que vocês fazem. Nossa. Então, esse senso de responsabilidade, o cuidado e não errar nunca, isso é muito enraizado. Então, todo mundo tem que estar muito atento. A tecnologia hoje ajuda muito, né? Sim. Então, a gente tem nossos controles, nossos prazos, nossos SLAs. Então, só erra quem é descompromissado. Quem for atento não erra, porque você tem ali os controles para olhar quem já revisou, se falta a revisão de alguém antes de soltar, o prazo, né? Tem que ficar muito atento ao prazo. O prazo é uma questão muito, muito importante. Graças a Deus, há muitos anos não se perde um prazo no escritório. Que bom. Então é isso. E, veja, tem que jogar em time, tem que se atenta ao lado organizacional e tem que buscar ser um bom advogado, né? Claro que
a gente acredita, a gente dá muita atenção àqueles que querem se desenvolver, entendeu? Às vezes o profissional não precisa chegar no escritório sabendo tudo, né? Eu acho que faz parte da trilha, a gente vai aprender junto. Sim. Mas a gente presta muita atenção naquele que a gente vê que quer se desenvolver. E vocês formam muito. Que quer crescer junto. A gente tem uma política, em termos de orçamento, significativa para a gente, de muito apoio a cursos e a formação dos advogados, né? Que bacana. Teve um dia, eu pedir um curso de jardinagem. Então, jardinagem agora. Vai tudo aquilo que a gente entender que pode ajudar no desenvolvimento. Vou lançar um curso de jardinagem aqui na ITS. Conte conosco. Depois dessa. Ô, Alexandre, outra coisa, você sempre se remete ao teu avô, né? E com certeza ele é uma figura que te inspira muito. Também me inspira e inspira muita gente aqui no nosso estado. E uma coisa curiosa da tua família é que vocês poderiam, de certa maneira, serem... se sentir ali numa zona de conforto, né? E, vou trabalhar na indústria de vovô e vou seguir carreira lá, enfim, vou ter uma vida tranquila. E pelo que eu acompanhei ali de vocês, da história de você, Rogério, Júlia e tantos teus primos que a gente também atendia como clientes, é uma família que empreende muito, né, lateralmente, e não se acomodou com um único negócio que já estava extremamente consolidado, né? Como é que foi essa parte, né? Isso foi menos planejado do que parece, mas terminou sendo algo que foi muito, muito importante. Nós somos 44 primos, é uma família grande. Caramba. Meu pai ele mais 8, então eram 9 filhos. Então eu tenho 44 primos, todos estudam muito bem, são grandes amigos, muitos clientes, como você fala. E lá atrás, pela quantidade, houve a diretriz de não cabe todo mundo aqui. Então vão buscar a vida fora. E foi muito bom isso, porque não ficou uma geração dependente, econômica e até mesmo emocionalmente do negócio, né? Então a gente cada um foi, como você falou, a gente tem advogado, tem vários que são médicos, tem vários que são educadores, franqueadores da área tem hotel, tem da área do agronegócio. Então, educação, né? Educação. Bem consolidado. O pessoal do grau. Então, isso foi muito bom. Foi bom porque nos deu até coleta de experiência fora. Estamos num momento agora de transições, né? Então, hoje, no nosso conselho de administração, dos 4 familiares, 3 já são da terceira, né? E apenas um, que é da segunda, e 3 são externos. Então, a associação ela vai acontecendo e o tempo vai passando. Então, é o andar natural da vida. Então, a gente nunca esteve no negócio, mas hoje nós estamos no negócio, não no nível de direção, no nível de conselho de administração, mas já se há uma diretriz de que a gente precisa de pessoas na direção também. Então, no longo prazo, meus primos mais jovens, já há uma diretriz de que, se eles passarem por todo o assessment, preparados, vão ter oportunidade e vão ser muito desejados dentro desse esforço conjunto. Porque é um esforço conjunto, né? Então, a empresa faz quase 80 anos, está chegando para a terceira, e nosso maior desafio é passar o bastão adiante, né? Para a 4ª, 5ª geração. Então, esse é o desafio. Isso é muito bom também pelo lado da advocacia da gente, porque a gente você ser um advogado com uma visão ampla de negócios, das relações jurídicas, das relações humanas, isso é muito bom. Então, participar do conselho da Raimundo, ele ajuda lá, mas também está ajudando o nosso escritório em termos de conhecimento e de percepções, né? Me lembro que um dos primeiros conselhos que eu fui convidado foi da sua escola. Foi verdade, né? Com você, há quantos anos? Há 5 anos. 4 anos, né? Foi em 2019. 2019. Logo no início. Uma das melhores coisas que eu fiz na ITS, viu? Fizemos a reunião. Era incrível. Precisa até retomar. Veio a pandemia, né? Eu tive um período no poder público, que passei 6 anos no CAF. Eu achei formidável. Eu acho que a experiência de qualquer profissional no poder público, não fazer uma carreira, claro, existe escolha de vida dentro da minha maneira de pensar. Você ter uma temporada no poder público, entender como é que funciona o Estado, a visão do servidor, compreender os grandes desafios,
é muito importante para essa vivência, essa compreensão do todo. Então, eu passei 6 anos lá, foi muito importante para a vivência, foi muito importante para meu conhecimento tributário. Sim. Né? E recomendo a todo profissional que esteja programando sua trilha, essa passagem pelo poder público é muito importante. Que legal. Você tem a chance de ajudar, o poder, né? Tem muito por se fazer, né? O poder público precisa de gente boa, bem Era intencionada voluntário, e né, naquela qualificada. época? Tinha uma ajuda de custo da passagem aérea e da hospedagem. Que bacana. O Alexandre, e outra coisa que eu queria te perguntar era relacionada à liderança, né? Assim, como é que como é que vocês estão vendo hoje, né, a advocacia e para onde vocês estão enxergando? Eu acho que vocês são um grande diferencial do da fonte de vocês, principalmente essa questão da visão de negócio. Né? Vocês sempre parece para mim que sempre tiveram um pouco adiante do tempo de vocês. Tá. A gente chegou no momento, Lucas, que a gente tem vários perfis de clientes no escritório, né? E que isso passa por várias necessidades e várias prioridades. Então, você tem o empresário local, pernambucano, que a gente lida diretamente com o acionista, com os diretores, aquele empresário que tem poucas ações, pouco volume de ações. Então, a prioridade para ele é uma. Ele quer muita credibilidade, muita dedicação, muita resolutividade, muita técnica jurídica. E a gente, normalmente, ele não tem tanto volume. Você tem um outro cliente, que é o cliente nacional. Então, é aquele cliente que lida com vários escritórios, que você atende ele em vários estados do país. Você não lida com o diretor-presidente, você não lida com o acionista, você lida com o gestor jurídico. A dinâmica é outra. Certo? Não existe certo ou errado, ou melhor ou pior. Mas a gente tem que compreender que você atender um grande empresário local, que você trata diretamente com o presidente ou com o acionista principal, é diferente de quando você atende uma rede nacional, que você lida com o gestor jurídico, que tem outras prioridades também. Então, a qualidade dos relatórios, a assiduidade, o aprender das informações, ele tem cliente que ele gosta de ver a peça antes de da entrada. Um cliente desse alto volume, ele vai querer ver a peça antes da entrada. Ele vai estar muito mais... O tipo de relatório que você dá a ele é totalmente diferente, né? Mais estatístico, são gráficos. Então, compreender essa diferença é muito importante. A gente tem muito cliente, pessoas físicas, né? E, às vezes, nunca tiveram uma ação na vida, nem no polo ativo, nem no polo passivo. E, às vezes, ele tem ali uma ação, que é a ação que ele não está acostumado. Você tem que entender também que existe ali uma pessoa que não compreende bem do ambiente empresarial, não está acostumada a lidar com o judiciário. Então, você tem que ter também um approach diferente de entender que você tem que explicar as coisas para ele, passar de que o que é mais importante para ele não é aquele relatório de estatístico todo mês, são outras, né? Ele quer ver resolver, ele quer ter uma clareza de quando aquilo tudo acaba. Então, a gente tem muito esse cuidado lá no escritório de entender o que é que o nosso cliente quer, né? Então, a gente gosta muito de construir as personas, né? Aqui é o bloco dos clientes nacionais, aqui são regionais, aqui são as pessoas físicas, e tentar compreender o que é que esse bloco, o que é importante para eles. Que legal. A gente tem lá no escritório um comitê de relacionamento com clientes. E a gente acompanha bem de perto lá as pesquisas de NPS, as devolutivas dos clientes, e lá a gente discute muito isso, né? Então, como é que a gente pode melhorar o atendimento dentro desses blocos? Muito bom. E assim, me recordando, vocês são um dos primeiros escritórios, e ainda hoje, né, aqui de Recife, principalmente full service, né? E mais do que isso, né, vocês também inauguraram, né, subnichos dentro de cada área, tratando ali como verdadeiros squads, né, se a gente ligar para empresas de tecnologia. E ainda um passo além, que é dividir não por área de atuação, mas por setor econômico, né, franquias. Né? Então, vocês especializaram áreas e advogados de várias áreas em setores econômicos, né? Em relação a isso, como é que tu enxerga a advocacia no futuro? Tá. Hoje, quais são os setores que estão mais segmentados dentro do escritório? A de saúde, a de tecnologia, tá?
E a mais recente, e que talvez hoje seja a mais dinâmica de todas, é a área de energia, tá? Então, a gente tem um bom time voltado aos projetos de energia renovável, solar, eólica, armazenagem de energia. E aí entra o regulatório de energia, entra o tributário, entra o imobiliário, que você vai montar um parque, tem que ter imobiliário, entra o direito ambiental, entra a parte societária, tem muita transação envolvendo projeto de energia. Então, é muito bom quando você escolhe um setor e traz essa multidisciplinariedade das áreas. Então, para o Nordeste, eu acho que o setor da energia é um setor muito, muito promissor, né? Tem sido nos últimos anos e eu acho que não há razão para achar que não vai continuar sendo cada vez mais representativo para a economia da região. O setor industrial, economicamente, é o mais relevante de nossa carteira. A gente adora advogar para a indústria, porque a indústria, até por ter o viés de construir, de fazer, que é a nossa assim, história pessoal, minha de Rogério e de Juliana, é uma área, toda indústria é grande, demanda várias áreas jurídicas, então a gente acha que pode ajudar muito o indústria com essa complementariedade de áreas, né? Então, incentivos fiscais, trabalhista, comercial, ambiental, né? Sempre um tema muito, muito importante. Pronto. Tem muita novidade, né? Então, reforma tributária já é hoje um tema quente e certamente vai continuar muito quente, certamente até 32, 33 e, né? E aí, pegando esse gancho, como é que ia ser uma pergunta que eu ia te fazer, como é que vocês estão se preparando para a reforma, né? E o que é que vocês já têm atuado nela? Tá. A gente tem falado muito sobre a reforma, né? Mas na verdade tem algumas reformas acontecendo ao mesmo tempo, né? Desde o final de 23 já veio a mudança da tributação dos rendimentos do exterior, já veio a mudança da tributação dos incentivos fiscais, que gerou uma onda de contencioso desde o início de 24. Tem a reforma do consumo, né? Que já estamos na lei complementar, mas não acabou ainda vai vir, tem que vir mais ainda, mais regulamentação. Tem uma tributação de imposto em renda, né? Bem complexa, vai gerar ainda muita discussão, né? Já tem um projeto de lei aprovado. A expectativa é que, pelo menos segundo colocado pelo governo, é que aprove esse ano, para valer a partir de 26. Em 26 já tem a reforma do consumo entrando em vigor, né? Você já vai ter as alíquotas simbólicas do IBS e do CBS. Em 2027, o CBS já é pleno, já não vai ter mais PIS, COFINS, né? Então, tem muita coisa acontecendo, né? Os incentivos fiscais, né? Vai haver a redução do incentivo da região, vamos ter o Fundo de Compensação, vai ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, são muitas novidades que ainda estão por regulamentar para esclarecer como é que vai funcionar melhor. Então, eu acho que você, para a área tributária, vai ser um bom momento. Eu tenho dito aos advogados, aos estagiários que chegam lá no escritório, que participam do time, olha, o tributário é bom, né? Sempre foi bom e deem atenção que os próximos anos vai precisar de bons tributaristas que compreendam da dinâmica de negócios, que eu acho que o tributarista que quiser opinar sobre os novos tributos do consumo, ele vai ter que ter uma noção muito clara do que é insumo, da cadeia de negócios. Se ele não tiver essa compreensão do todo, ele vai contribuir muito menos do que ele poderia com o seu cliente sobre qual é a boa estrutura de negócios diante dessas novas regras. Com certeza. Até de fluxo de caixa, que é uma das coisas que eu mais venho estudando. Com o split payment, vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Então, vai mudar muita coisa. Tem razão. Em relação, Alexandre, assim, eu queria te fazer duas perguntas, né? Em relação ao da Fonte Advogados. Primeiro, tu achava lá atrás, quando vocês criaram o escritório, que ele ia ter esse tamanho todo hoje, né? Essa repercussão toda. E segundo, qual foi o maior desafio que você já enfrentou nesses 25 anos? A gente tem dito lá que, quando eu falei no início, tem que ser um sonho que cabe dentro, que o sonho de todo mundo cabe dentro. Então, eu disse, Rogério, ele nunca vai poder parar de crescer. Né? Ele vai continuar crescendo, certo? Para que todo mundo se encontre aqui dentro.
Então, isso é bom. Então, a gente acha que vai continuar crescendo. Mas a gente sabe que o que é que a gente não quer fazer. Então, a gente nunca vai ser um escritório de alto volume de massa. A gente sabe que a gente não quer fazer. Alguns escritórios foram por esse caminho e, como eu disse, não é certo, não é errado. Né? Não tem melhor, não tem pior. Mas um escritório que está montando uma equipe, que sabe quem é cada um dos 90 e quer desenvolver todo mundo, não é esse time que vai trabalhar numa massa com muito robô. A estrutura organizacional de um escritório desse massa, ele precisa ter o seu time adequado a isso, né? Isso que a gente chama de alinhamento, né? Então tem que ter o lado organizacional, tem que estar alinhado com a estrutura, com a estratégia que se quer, e as pessoas têm que estar alinhadas com aquela estratégia, os sistemas têm que estar alinhados com aquela estratégia, as competências, né? A forma de organização de equipe. Então, tudo isso tem que estar muito alinhado. Eu não posso ter... se eu pegar um robô lá no escritório, ele vai fazer muito pouco por nós, como ele faz numa estrutura de massa. Ou seja, o tipo de sistema, de tecnologia é diferente. Então, essa visão de você ver o que quer e alinhar o seu escritório de acordo com esse norte, eu acho que é importantíssimo. Às vezes eu acho que alguns escritórios se perdem, que montam uma estrutura para uma coisa e faz a outra. Tá entendendo? Sim. Então, o nível de competência que você quer, o nível de equipe que você quer montar, o nível de sistema de controle que você quer, você monta tudo para uma coisa e termina fazendo outra. Então, esse cuidado é uma dica que eu daria para todo mundo, porque às vezes o escritório vai crescendo e os clientes vão demandando. Boa parte dos clientes que chegam, se não foi atrás, ele chega e às vezes ele chega com uma demanda que não é aquela que você estava programado para fazer, e quando você vê, você deu uma guinada no core do seu negócio que você não estava preparado para isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Aí você me perguntou um pouco sobre o papel das lideranças. É isso? Eu acho que tem que ter essa liderança com esse senso. Você tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o que é que o cliente precisa, qual é a competência que ele precisa ter, qual é a equipe que ele precisa ter, né? Então, isso a gente fala muito no escritório, né? Então, tem um time que você precisa ter para o que você está entregando, né? E vai ter o sistema, vai ter a tecnologia que você precisa ter para isso aí. Então, esse alinhamento eu acho que é muito, muito importante. Ótimo. E está muito envolvido com cultura, né? Que é o que você já bate muito e eu vivi lá, então eu percebi isso na prática. Perfeito. Não é da boca para fora. Em relação aos desafios, assim, quais são e quais foram os desafios que você mais enfrentou? Tá. Só voltando à pergunta anterior, até mesmo não respondi toda essa questão de crescimento. A questão de crescimento é isso que eu te falei, vai continuar crescendo, mas sem chegar naquilo que nos desvirtue de nosso... Então, hoje, antigamente era uma boutique. Hoje a gente é uma loja maior, né? Mas sem perder essa veia principal, esse olhar da técnica, do cuidado, atender bem. A gente quer os clientes muito, muito satisfeitos e nos vejam realmente como um business partner nessa trajetória. Bem, quais são os maiores desafios, né? Tributário é um grande desafio, né? A gente tem agora um desafio recente, né? Essa loucura aí de tarifa e Outro dia eu estava conversando com um amigo da área portuária e eles achando que não sabe como é que vai ficar frete, preço de container, tá? Ninguém sabe o que, é que vai acontecer, né? Se vai faltar container, se vai sobrar container, a logística internacional, as importações. Então, eu acho que é um ambiente, assim, eu acho que o mundo, o mundo e o Brasil, principalmente, o ambiente de risco está mudando, eu acho, sabe, Lucas? A gente tem um governo cada vez mais intervencionista, né? Fazendo paralelo agora, né? Vai ser... O jogador agora não pode mais ficar em pé em cima da bola, né? Absurdo, né? Um absurdo, já não vai poder driblar mais porque fere Mas essa cultura de regular, de dizer o que pode, o que não pode, tudinho, isso parece que é para minimizar, às vezes é feito para minimizar problemas, mas às vezes gera mais problemas do que deixar as coisas fluírem mais naturalmente como poderiam ser. Então eu acho que a gente tem um ambiente bem mais de intervenção no poder público, reforma tributária nova,
aí falando um pouco mais do tributário, essa necessidade e ânsia do poder público de arrecadar mais, porque está gastando menos. A liderança política federal, incerteza, né, de o que é que vai acontecer em 26, então vai dar uma guinada de novo para outro lado, vai acontecer, ninguém sabe. Então é um ambiente de muita incerteza. Esses juros altos, né, que tem muitas empresas estão sofrendo com isso, até quando vai se conviver com isso. Então eu acho que é um momento assim de muito, muito risco. Pelo menos é risco para todo mundo, né? O ruim é quando é um risco para um só. É um ambiente de risco a todos. Eu acho que esses que tiverem com mais percepção do risco, preparados para isso, talvez daí tenha algumas oportunidades, né? De se sair melhor do que outros que não estão atentos ao que pode estar acontecendo. Sim. Inteligência artificial traz mais certeza, né? Ele não sabe o que vai acontecer, as políticas públicas. Então, eu acho que sempre vai haver um momento bom para a advocacia, né? A gente não quer... Eu nunca digo, quando as empresas estão em dificuldade, vamos advogar. Nunca digo. Acho que tá bom quando é bom para o cliente também, né? Isso. A gente está querendo sempre ajudar os clientes a vencer junto. Mas esse período de tanta diversidade, vão se precisar de bons assessores jurídicos, com visões amplas, com prontidão, com proximidade, atento com o que é importante ao cliente. Eu acho que para uma turma jovem que está iniciando a advocacia, é uma boa... É um bom cenário, né? É um bom cenário. Com certeza, também acho. E a gente vai promover muitos cursos, né? Sobre reforma, sobre todas essas reformas que você falou. Então, inclusive, vou lhe chamar também para ser um dos professores. Maior satisfação sempre. Alexandre, eu queria agora ir para um outro lado, assim, mais para você passar para o pessoal a tua experiência, né? Assim, de literária, enfim. Quais são os livros que tu consome, que tu gosta de consumir, que você recomenda? Aquele livro que ninguém pode deixar de ler, né? Eu gosto, eu leio muito, né? E leio um pouco de tudo. Então, eu sempre tenho um livro mais denso, sempre tenho um livro de trabalho, tributário ou de negócios, mas gosto muito de romances históricos. Então, eu sempre tenho os dois na cabeceira, né? Não dá para ir dormir lendo o livro de direito e apagar a luz para ir dormir, não vai dormir bem, né? Fica com a cabeça martelando. Então, eu sei, nem que seja assim, 2, 3 páginas de um romance histórico, eu gosto, porque você vai conectar, você vai dormir com aquele roteiro na cabeça. Então, eu sempre misturo. Li recentemente um livro, Pintor de Almas. Um autor português, foi me recomendado por um amigo português, achei formidável. Equador também é muito bom. Sempre nessa linha de romances históricos. De autor de romance histórico, tem Mila Kundera, que acho formidável. Tá? De um lado mais técnico, aí o conteúdo que a gente tem é sempre muito, muito vasto, né, Lucas? Eu tento variar entre a doutrina nacional e a doutrina estrangeira, mas são curiosos. Eu gosto de, digamos assim, de ler de tudo, de não estar estudando só direito, não estar estudando só business, né? De mesclar com romances. É até um exercício. Importante essa tua visão. É até um exercício mental, né? Para ter repertório também, né? Não adianta você só estudar uma coisa, ser bitolado ali, vai conversar com o cliente e não tem assunto, né? Pois é. E muitas vezes é essa conversa fiada, entre aspas, que se conecta, né? E a gente tem que manter vivo, enquanto conseguir, essa curiosidade, né? Então, a curiosidade de saber, de aprender. É isso que a gente fala muito no escritório. Quando você falou assim, qual é o perfil de advogado que você procura? Não, aquele que você sente que ele está querendo aprender, se desenvolver, tudinho. Eu acho que essa é uma veia forte, né? Eu sempre tento levar isso para os filhos, meu estilo de vida pessoal, de estar sempre procurando se desafiar, né? Que até era uma coisa que a gente tinha na época, né? E, enfim, me lembro muito bem, me tremi todinho, né? Os estagiários também apresentavam, né, na reunião dos advogados isso. sobre determinado tema, né? E aí eu sempre gostei de desafio. Vocês montaram esse projeto, quem quer ser? Eu quero ser o primeiro, né? Mas depois, na hora, meu amigo, suor descia frio. Mas isso é uma experiência
importante para essa trilha de aprendizado. Com certeza. Quando ele montou o escritório, há 25 anos, a gente era bem mais jovem, e a gente advogava para um sindicato, e a gente periodicamente fazia apresentações para a classe empresarial inteira. A gente não tinha nenhuma experiência com o assunto. Uhum. Mas a gente pegava o Rogério, chamava os estagiários tudinho, e eles eram o nosso laboratório. Ia então, treinando, né? Então, as primeiras palestras que a gente fazia era para os estagiários. Que massa. Para ir exercitando mesmo e pegando traquejo, né? Vocês já começaram ali na Ilha do Leite, né, Alexandre? Naquela Começamos sala. na Ilha do Leite, lá no... E hoje estão enormes ali no JCPM. Montando uma sala nova para a equipe trabalhista. Que massa. Para expandir. O que é que tu gosta de fazer fora do escritório, assim, de hobby, né? Não de... A gente trabalha muito, todo de segunda a sexta. Então, a gente é advocacia ainda muito bom na massa, todo dia lá no escritório. Então, eu saio do escritório todo dia, 7h30, 8 horas. Então, de noite, alguns dias da semana eu jogo tênis, a academia fica de manhã e fica com os filhos. Mas já há alguns anos que eu não trabalho final de semana. Uhum. Então, final de semana, eu tenho 3 filhos, 14, 16, 18. Então, a gente sempre procura estar com eles, estar com amigos. Eu tenho Que eu vejo que, além de tudo, você ainda é um paizão, né? Pelo Instagram ali, acompanhando. Cada mensagem massa que eles botam pra você, enfim. Ter filho adolescente é uma experiência muito boa, é um aprendizado. Chega num momento que a gente aprende mais com ele do que a gente tá transmitindo, né? Que legal. Então, tá de ouvidos abertos para escutar, compreender como é que essa garotada vê o mundo é importantíssimo. Massa. E aí, final de semana, a família é grande, como eu te falei, eu tenho 5 irmãos, Uhum. então sou eu mais 5. Manuela é minha esposa, tem ela mais 6. Caramba. Né? Então a família é grande, né? Nossos pais, todos vivos, todos presentes. Como eu te falei, muitos primos, os amigos gostam de casa cheia, então final de semana a gente tá sempre com os amigos, eu gosto da mesa cheia, da conversa boa. Que massa, Alexandre, que bom, coisa boa. E de música, assim, o que é que tu gosta de ouvir? Há muitos anos que viajo no final de semana com a garotada, e a gente tem lá em casa a prática de cada filho vai colocando no Spotify a sua música. Então a gente, eu e Manuela, minha esposa, a gente vai ouvindo muito do gênero musical dos meninos e vai passando para eles. Então, nosso repertório, certo? Eu até acho graça que chega no final do ano, o Spotify manda o seu ranking é mais ouvidas, né? Tem muita música mais ouvida ali que não é a minha música mais ouvida, porque é a que eles estão escutando lá. Mas gosto de sertanejo, gosto muito de sertanejo, como a gente é muito festivo, gosto muito da brincadeira da casa cheia, sempre tem sertanejo. Massa. Gosto muito de Coldplay. Né? Ótimo. Bom demais. 2 ritmos excelentes, Coldplay. Ótimo. E quem te inspira, assim, a última pergunta desse bate-bola, né? Quem são as pessoas que te inspiram? Meu avô me inspirou muito, ele tinha um estilo muito parecido com o meu, de mais calmo, mais cético, sabia muito bem o que queria, então isso me inspirou muito. Meu pai me inspira muito também, é uma pessoa muito sagaz e tem maneira de ver diferente as coisas, então a gente também, ele é muito diferente do meu avô, então isso é muito bom, me deu a oportunidade também de ver as coisas sob outras perspectivas, então você ter essa visão de olhar sobre muitas perspectivas foi muito boa, é muito bom. Eu digo que a experiência do CAF foi muito boa, porque exercitou muito ver os fatos sobre pelo menos 2 perspectivas ali. Às vezes 3, né? Porque às vezes você tinha o contribuinte, você tinha a receita e ainda tinha o Ministério Público em alguns casos. Então, são pessoas que você vai compreendendo que o mundo não tem uma história só. Não tem uma história só, né? É tudo meio cinza, então eu gosto disso. Minha mãe dá muita... Tem o lado calmo que eu tenho, eu puxei dela, que eu acho bom também a serenidade das coisas, né? Os dias que eu estou mais calmo, é o dia que eu tenho mais coisa para fazer. Né? Quando você tem muita coisa para fazer, quando você tem muita pressão, é o dia que você fica calmo, relaxado, e no final do dia vai dar tudo certo. Eu gosto muito de conversar. Eu respeito muitas pessoas mais velhas.
com mais experiência, com mais idade do que a minha. Gosto muito de conversar. Gosto de conversar muito com a garotada. Então, isso é verdade. Eu lembro muito bem, eu sentava ali do seu lado, na sala de estagiário, né? E ficava olhando e, pô, como é que Alexandre dá conta de tudo, né? Porque, porra, o escritório do tamanho que já era, 3 filhos, mulher, e você deixava a porta aberta, né? Você e Rogério, a gente tinha sempre acesso a vocês. Então não era aquele negócio isolado, distantíssimo, né? que vocês nem sabiam o nome da gente, né? Tava ali do lado, enfim. Então, saiba que vocês me inspiram muito nesse sentido. Tem aquela história, né? Você quer que algo seja feito, mas aqui não tem tempo, né? Ele vai arrumar, né? Um pouco disso, né? Muito bom. Alexandre, e assim, eu vejo muito vocês como essa perspectiva de excelência, né? Vocês passaram muito isso para mim, na minha trajetória. Eu aprendi muito lá no escritório. Então, assim, de mensagem final para o pessoal, o que é que você poderia deixar, né, dizer para todo mundo, se todo mundo pudesse ouvir alguma coisa tua, o que é que seria? Eu vou falar principalmente para os advogados, para os jovens advogados, procure fazer a coisa bem feita, com credibilidade, procure entender o que é que o cliente está querendo, né? Às vezes a técnica jurídica, sim, claro, sempre, mas às vezes tem mais do que isso, né? É a cordialidade, é a rapidez, é a devolutiva. Quando a gente faz as pesquisas da NPS, muitas vezes o que vem lá, vem muito elogio à técnica, mas vem um comentário, mas podia ser mais rápido, podia compreender o que eu tinha pedido, o parecer podia ter sido mais curto, mais assertivo. Então, compreender o que o cliente quer é muito importante, né? Às vezes, e a gente já cometeu esse erro algumas vezes, a gente lançava uma tese ou tomava alguma iniciativa porque a gente achava que era muito bom. Esse é um grande erro comercial, vamos chamar assim, né? Quando você, que é o produtor, né, você que está concebendo aquilo, você está convicto que é bom, isso, como se isso fosse bastante para o cliente querer. Às vezes falta uma coisa, então compreenda. O embaixador tem que entender o que é que o cliente quer, né? Porque o perfil de clientes é muito diverso, né? A empresa local, a pessoa física, a empresa nacional, a multinacional. E você não pode usar a mesma forma de entrega para todo mundo que não vai dar match, né? Então, entenda o que é que o seu cliente quer. Primeiro você tem que entender o que é o cliente que você quer. O perfil que você quer. Aí entenda o que é que ele quer e aí alinhe isso tudo para oferecer, para ser bem assertivo. Que massa. Tem uma palestra de Alexandre... E não tenha medo, desculpa, de aprender com os erros, que acho que é outro ponto importante também, né, Lucas? Porque... nunca há, por mais que você escute, pesquise, tudo isso não é ciência exata, né? Então, a gente também experimenta muito. A gente já abriu filial, fechou filial, já abriu área, fechou área. Agora tem que saber a área, tentar, tem que saber, não pode ter a teimosia, dizer, não, já que abri vou até o final, é um grande erro, né? Claro, não é para desistir no primeiro mês ruim. Mas, não, aqui não está dando bom, vamos reformular, mas vamos aprender com o que deu errado, para na próxima vez ir certeiro. Então, essa experimentação, eu acho que também faz parte da trajetória. Com certeza. Ninguém aí da biografia dos grandes empreendedores, dos grandes executivos de sucesso, todo mundo teve o seu momento de erro, de frustração, de recomeço, de aprendizado. Com certeza. Então, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem uma cultura. O cara quebrou, ele quebrou. Nos Estados Unidos valorizam isso porque o cara não vai cometer os mesmos erros, né? Vai calejando, vai ficando mais safo, vai... Então, é importante o experimentar e se der errado, procure entender, tirar o aprendizado ali. Né? Sim, com fazer certeza. do limão limonada. Né? Com certeza. Pessoal, tem uma palestra também de Alexandre, né, que ele fez há muito tempo no CEDEP, tá no nosso canal do YouTube, procurem aí. Ainda hoje é muito elogiada, viu, Alexandre? Queria lhe dizer isso. Então, muito obrigado pela tua participação. Senhoras e senhores, Alexandre da Fonte, uma das minhas maiores referências na advocacia aqui para vocês. Obrigado. Obrigado pela atenção, pela amizade. Sucesso. Valeu.